Noite, boa noite. Segunda-feira sempre é um dia feliz e melhor ainda quando a gente conversa e começa ele vendo sobre o nosso dia a dia, sobre as situações que a gente vivencia e que de fato todos estamos dispostos a ela, né? Hoje trouxe um assunto bem interessante, é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas me perguntam sobre ele. E, por que não, então, esclarecermos, né? Tudo que vir a somar sempre é bom e importante para o nosso dia a dia, para a gente tentar resolver, né, os contratempos que passam na nossa vida. E a minha convidada, vamos começar por ela, então, é uma convidada já da casa, né, Daiane Tibola, seja bem-vinda. Obrigada. Dai, acho importante, então, se apresentar, né? Nossa audiência hoje pode não ser a mesma que te escutou outro dia. E o que a Dai hoje trabalha, né? O que a Dai faz? Boa noite a todos. Hoje eu trabalho com terapias integrativas. E o que seriam terapias integrativas? São terapias onde a gente busca o autodesenvolvimento humano, então o bem-estar, incluindo a saúde, principalmente a saúde mental e emocional. E eu trabalho com algumas técnicas, reiki, barras de axis, aromaterapia e hipnose. E hoje, posso anunciar o nosso tema. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a hipnose. Isso aí. É um tema o tanto quanto até difícil de explicar, né? Eu acho que tem bastante curiosidades, bastante mitos. Até estávamos rindo aqui nos bastidores do que às vezes a gente pode, né, ter desconfiança, ter medo. E muitas vezes até isso nos impediram de buscar ajuda, né? As terapias integrativas, elas vêm a somar, complementar e com certeza ajudar. Então a hipnose é uma delas também. Vamos começar entendendo o que é essa hipnose. Então, desmistificar, né? O que é a hipnose e o que não é hipnose. O que não é também, né? Muita gente, às vezes, tem um certo receio ou curiosidade ou preconceito porque justamente não conhece o que realmente é hipnose. A gente vê bastante a hipnose nos entretenimentos, na televisão. E, às vezes, aquilo que a gente vê na televisão foge um pouquinho do que realmente é hipnose. Mas né? aquele lá dá para nós dizer que é hipnose usada ou será que é só uma dramatização? Ela chega a ser uma hipnose, mas tem um pouquinho de dramatização também. Ah, tá. Mas existe uma hipnose, então... Existe. Tá. Depois vamos falar sobre isso, então. Então, a hipnose, ela é foco, concentração, é seguir as instruções, é estar focado. Eu digo que a hipnose, no seu dia a dia, você está constantemente em estado de hipnose. A hipnose, por exemplo, você quando dirige um carro, quando você aprende a dirigir, você tem que passar a marcha, a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Mas chega um ponto que você vai como se fosse no piloto automático, né? Passa a marcha, não sabe nem o que está fazendo. Por quê? A partir do momento que você aprende a dirigir, você deixa de focar ali naquela marcha e passa a focar nos seus objetivos do dia a dia, o trajeto que você tem que fazer, seus compromissos, e aí o foco é outro. Então, aquela marcha ali, você deixa de estar concentrado e passa a estar concentrado em outra coisa. E essa concentração em outra coisa já é uma hipnose, que você faz no piloto automático e não sabe nem o que está fazendo. Outro momento que seria hipnose, por exemplo, quando você está assistindo um filme de drama que te gera uma emoção, você está ali bem concentrado e muitas vezes você chega até a chorar, lacrimejar. Parece que a gente entra na parece realidade que aperta do filme. o peito. Tudo aquilo não é seu, mas você consegue absorver aquela emoção de tão concentrado que você está ali. Então, quando você lê um livro e está ali bem focado, concentrado, isso é uma hipnose. Porque tem a concentração e o foco. Concentração e foco. E a hipnose, quando se usa uma técnica para terapias,
A hipnose seria, então, reduzir esse fator crítico que a gente tem no nosso subconsciente, através desse foco, dessa concentração, e utilizar uma reprogramação através de sugestões que o terapeuta dá, e essas sugestões para reprogramar de uma forma benéfica, o que você tem, às vezes, no subconsciente que está lhe incomodando. Que a pessoa não consegue acessar. Não consegue acessar. Às vezes tem uma emoção que foi gerada lá na infância, e aquela emoção está lá cutucando de vez em quando, dependendo do gatilho, a situação que a pessoa se expõe na fase adulta. E às vezes ela não sabe nem o porquê, né? Então, a hipnose tem ferramentas para acessar, para desvendar qual é aquela emoção e ressignificar, porque hoje, muitas vezes, o teu cérebro não entende se foi lá no passado ou se está sendo agora aquela emoção, né? Então, aquela dor, às vezes, é gerada constantemente. E aí, a gente pode ressignificar isso com a hipnose. Lembrando que não substitui nenhum tratamento que seja importante, seja tratamento psicoterapia, seja psiquiátrico, né? Como a Daiane trouxe no início, são terapias que elas vêm a ajudar, a curar, a complementar, enfim. Cada demanda, né? Cada pessoa vai ver a sua necessidade, mas ela não substitui. Não quer dizer que com ela vai se resolver tudo, né? Então, é sempre importante a gente lembrar isso. Mas é sempre válido, né? Eu acho que é importante, sim. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade e ela pode ir lá e fazer isso. Ele funciona numa sessão, são várias sessões, como é que é assim na prática isso? Esse aí é outro mito que as pessoas têm. Elas acham que a hipnose é uma varinha mágica que... hipnotizou e tirou tudo. Primeira vez que faz, deu. No geral, para tratar alguma demanda, a gente sempre pede para... fala uma situação que você quer... É um problema que você queira trabalhar. E, no geral, o que eu recomendo seriam 3 sessões, pelo menos, assim, né? Porque, gradativamente, né, a pessoa vai criando a confiança, vai entrando mais no processo de hipnose e a gente consegue acessar mais aquela questão. Então, não é aquela coisa, em uma sessão... Já resolveu. Já resolveu. Pode ser que melhore muito, mas eu recomendo umas 3 sessões, porque a hipnose é para tu criares consciência da situação e tu ter o controle da situação, tu virar o protagonista da tua história, né? Não é simplesmente passar uma borracha e apagou como se fosse uma varinha mágica e deu, né? E essa hipnose, ela ainda tu percebe assim muito preconceito, as pessoas assim têm receio em ir buscar hipnose? Sim, eu vejo que muitas pessoas desconhecem o que realmente é a hipnose e elas acham que vão perder a consciência. Talvez seja um conhecimento superficial, né? Isso, não o de fato que é na real. Elas acham que elas vão dormir, que vão ficar inconscientes. Perder o controle, né? Perder o controle. E aí tem muito medo. Tem medo de que tenham que se expor, falar segredos que às vezes não queiram. E acham, veio uma pergunta na caixinha do Instagram para mim, muito interessante. Muito interessante. Se a hipnose, ela fazia, tu poderia ter que falar a tua senha do banco. Tu poderia descobrir coisas que a pessoa não quisesse falar, por exemplo. Na hipnose, o terapeuta ele vai conduzindo a sessão, mas tu estás consciente e tu só vai falar aquilo que for a favor dos teus princípios. E de acordo com o que ela trouxe no problema dela também, né? Então, assim, se eu vou falar de finanças, querer senha do banco, não tem relação com o que a gente está tratando, ela não vai expor. Não vai expor. Não, porque o subconsciente dela não vai permitir. Então a pessoa pode ficar tranquila de que ela não vai dormir. Não. De que ela não vai perder o controle. Isso. Ela não vai falar o que ela não quer falar. Ela vai falar o que está no subconsciente. Na verdade, ela vai buscar, resgatar coisas dela, do eu, né? E não trazer informações para o terapeuta. Sim. Mas lembrando também, né, ressalva 2,
que é sempre importante buscar referências acerca do terapeuta que você, né, muitas vezes escolher para fazer qualquer tipo, né, de terapia, psicoterapia, enfim, qualquer profissional. É sempre importante a gente buscar pessoas que estão sempre estudando, estão sempre participando de cursos, estão sempre atualizados, que têm uma ética, né, profissional. Então, isso com certeza também vai deixar a pessoa muito mais confiante. Com certeza. E esse tipo, então, de medo a gente já desmistifica aqui, né? Sim. Não acontece da pessoa simplesmente falar intimidades da vida dela. Isso, às vezes tem pessoas que podem ter receio de apagar, ficar inconsciente e tem medo de que o profissional pode encostar na pessoa, pode fazer o que quiser. Não, a pessoa, ela simplesmente ela pode fechar os seus olhos, ela vai relaxar, mas ela está escutando tudo e tá ali, bem consciente, bem sabendo o que. E ela pode, muitas vezes, assim, ela tá preocupada ainda com isso. Ela tem que estar sozinha, ou ela pode, às vezes, estar com alguém dentro da sala onde é feito esse processo de hipnose. Se ela quiser estar acompanhada, tudo bem, não tem impedimento, né? Claro que, às vezes, tem questões que ela não queira expor, mas se ela talvez, né, se sentir segura sim, dessa maneira. Não tem problema. Porque às vezes pode ser assim, na primeira eu faço assim para depois. Não vai interferir em nada, não tem problema ela estar acompanhada. Aí a gente estava falando sobre a hipnose para entretenimento, que passa na TV, que a gente vê muito, acho, em shows, né? Mas a hipnose, ela pode ser utilizada terapeuticamente, tipo assim, tratar, né, doenças, comportamentos. Como é que hoje ela ajuda na vida das pessoas? Tipo, quais são os motivos que levariam as pessoas a buscar esse tipo de tratamento? Tem bastante causas. Hoje eu vejo muito a busca para tratar a ansiedade, para ser um coadjuvante no tratamento, né? Seja com... Às vezes a pessoa já vai num psiquiatra, o profissional, o hipnólogo, não vai mandar a pessoa largar a medicação, mas vai potencializar aquele tratamento. Então, ela vai ter uma cura muito mais célere, né? E para ansiedade, para depressão... Porque, às vezes, a pessoa ela está numa situação que ela não sabe nem o que está afligindo ela. E aí, a hipnose, ela colabora para a gente resgatar, para ela sentir aquela emoção, para ressignificar aquela emoção. E a pessoa tomar consciência que aquilo, às vezes, aconteceu lá no passado, com uma interpretação de uma criança, e que hoje ela é um adulto, e que ela pode ter uma atitude, uma outra interpretação condizente com a vida adulta de hoje. Mas é mais para questões a nível assim abstrato, né, emocionais, ou também questões físicas? Também físicas. Tem questões assim que a pessoa tem doenças autoimunes. Então, às vezes ela tem dermatite de contato, tem algumas alergias que ela não sabe nem direito por que surgem. Até eu estou tratando uma que tem alergia ao sol. Ao sol, e ela sente o que, assim? Ela se expõe ao sol, assim, tipo, 20 minutos, começa uma coceira, assim, umas brotoejas, imediata. Nossa, e que difícil, porque o sol acaba vindo o hormônio da D, né? É terrível. E assim, aí a pessoa se expõe só de manga comprida, agora se pega o sol aqui na mão, já sobe tudo. E aí a questão de conversar com a pessoa, porque em algum momento da vida ela interpretou que o sol fazia mal, que ela tinha que se cuidar, porque ela tinha alguns sinais de pele. E aí ela começou a se proteger, muito protetor solar, até que chegou um ponto que para ela o sol queima, né? Virou psicossomático já. Isso, não é em todos os momentos. Então, a gente tem que fazer outra interpretação, mostrar para aquela pessoa que o sol queima em alguns horários, mas que em alguns horários ele é muito benéfico e é necessário para a saúde, né? E aí tem uma resposta, tá tendo uma resposta muito boa, assim, bem positiva. Bem positiva. Tem casos, assim, por exemplo, que a pessoa chega a ter um pânico de estar em alguma estrada, algum trajeto específico. A pessoa tinha, na verdade não tem mais. Tinha, e a gente ressignificou aquilo, e aquele medo causava também alergia nela.
Toda vez que ela passava naquele trajeto, embolava tudo na hora. Muitas pessoas têm reações fisiológicas, né, corporais, e não consegue ter a consciência de que os gatilhos são a níveis emocionais. Isso. Igual essa do sol, a do pânico. E assim, outra questão que a hipnose está sendo usada também, no tratamento do câncer, ela é um coadjuvante para melhorar os sintomas do tratamento. Então, digamos, a pessoa... Tipo, amenizar? Amenizar. A pessoa às vezes tem muito vômito, ou muita bastante. dor, ou a pessoa começa a ficar com um estado emocional muito para baixo. E aí a hipnose pode melhorar esses sintomas. Então ela... Urticária, coisas assim também? Também. Fibromialgia? Também. Questões de dor, né? E assim, tem muitas doenças que às vezes não tem uma causa exatamente fisiológica, vem muito do emocional, né? Então, para essas tem muitas enxaquecas que são a nível emocional, né? E a hipnose tem um ótimo resultado nesse caso. Com relação à dor. A dor. E uma das perguntas que a gente recebeu também é com relação à obesidade. Porque hoje a gente sabe, toda mulher quer emagrecer, quer manter um corpinho, né? Bonito conforme os padrões, e a gente tem muitas dificuldades, porque são muitos elementos, muitos fatores que envolvem na questão da alimentação. Tem alguma relação com isso também ou não, Dai? Sim, a hipnose também é utilizada para tratar vários distúrbios alimentares, né? Tanto para quem quer emagrecer quanto para engordar. No emagrecimento está sendo bem utilizada e bem aceita essa técnica porque... Claro, a pessoa tem que ter o comprometimento que realmente ela quer passar pelo processo de emagrecimento e tem que ter o comprometimento dela nessa ação. Então, não é só ir lá ficar hipnótica que vai emagrecer. Ela tem que fazer a parte dela. E ela tem que estar realmente 100% comprometida com essa ação. Mas a hipnose é como se ela fosse facilitar é como se fosse abrir um carreiro. Né? Então, tu tá num mato e tu vai abrir um carreiro, vai facilitar esse processo. Então, a pessoa, claro, ela vai ter que fazer a parte dela da alimentação, atividade física, mas a gente consegue, com algumas técnicas, por exemplo, diminuir a ansiedade, compulsão alimentar, melhorar a autoestima da pessoa. Então, tudo isso vai trazendo benefícios emocionais para a pessoa diminuir a questão da compulsão alimentar. E outra técnica que também a gente utiliza, que seria o balão gástrico hipnótico. Olha que interessante, é o mesmo balão que é feito em processo cirúrgico. Isso, em cirurgias se faz na hipnose, porque a nossa mente aqui ela é muito poderosa e tem sensações que a gente sente e é sentido real. E aí a pessoa, ela... na vida dela, ela vai sentir que realmente ela tem algo aqui. Que tem como se fosse no estômago, como assim. Como se tivesse no estômago, aquele balão inflado. E ele é um balão que a sua mente condicionou que existe ali. E aí, então, a capacidade alimentar vai ser reduzida. Então, tem algo ali, como se fosse fictício, ocupando aquele seu estômago. Ocupando. Mas a sensação é que é muito real. Então, a pessoa reduz, digamos que 70% da capacidade, ela, em vez de optar por comer coisas, um X inteiro, não, ela vai optar por comer coisas mais saudáveis, mais leves, porque o próprio organismo dela vai dizer, opa, só cabe aquilo, então eu vou comer o que me faz bem, o que me sustenta, o que me... Ela vai estar essa mentalidade desenvolvida. A gente começa a trabalhar. E, na verdade, o protocolo de emagrecimento não é uma sessão, nem duas, nem três. Eu ia te perguntar agora como é que funciona isso. São algumas sessões, né? A gente fica de 45 dias a 60 dias. Fizemos algumas sessões e realmente para ver o comprometimento, usamos algumas técnicas de hipnose em cada sessão, mas diariamente tem um acompanhamento dessa pessoa. Então, ela tem que fazer algumas tarefas, algumas atividades para realmente mostrar esse comprometimento, ela cuidar da alimentação.
E também... O processo vai ajudá-la. Vai ajudá-la. Não vai resolver que ela não precise mais cuidar. E assim, se ela também tiver oportunidade de ter um acompanhamento de um nutrólogo ou de um nutricionista, de outros profissionais, perfeito. Vai melhorar ainda mais. Vai melhorar ainda mais. Porque tem muitas vezes a pessoa, ela começa uma dieta, mas daí falta de repente, esse suporte por trás, né? E aí a hipnose vai dando essa ajuda emocional, esses gatilhos que às vezes não foram trabalhados antes e que vai ser a peça-chave para que ela tenha aquele êxito, né? E tem bastante procura disso, Daiane? Tem. Mulherada tá... Homens também. Homens também. Homens também. Homens também. Porque às vezes a pessoa já tentou. Eu ia dizer, às vezes está tão desacreditada, né, do processo... Que até para a saúde, não só em termos de beleza, né, estética, mas para a saúde. Muito, muito. Hoje, doenças cardiovasculares, diabetes, tudo mais. E a gente tem que se cuidar, sim. E aí, sempre eu digo, quando a pessoa diz que quer fazer o tratamento, eu sempre pergunto, você está fazendo por ti ou é por alguém? É pelo marido? Isso serve para qualquer terapia, né? É. E aí, quando a pessoa não está totalmente comprometida, eu digo, então nem vem. Não é o teu momento ainda. E aí, no geral, quando a pessoa realmente escolhe fazer, né, a técnica, ela vai em frente e só vai, né? E só vai. Porque... E existe diferentes tipos de hipnose? Outras linhas, outros termos? Ou é a mesma hipnose que... tu pratica, se eu for procurar em outro profissional, é o mesmo processo? Não, existe até, tem uma que eles dizem não verbal, a outra é verbal. Existem algumas linhas, né? A que eu utilizo, ela é verbal também, né? Que a pessoa precisa estar participando. É. E a partir de que idade que essas técnicas podem ser aplicadas? Na verdade, assim, criança... idade exatamente não existe, assim, mas crianças, elas interagem muito bem com a hipnose. Porque às vezes a gente acha que a criança não vai conseguir, né? Não, a criança até responde, às vezes, melhor que o adulto, porque a criança ela tem muita imaginação. E uma das características da hipnose, que para a gente ter êxito, é usar a imaginação. Então, para ressignificar, a gente tem que usar a imaginação. E às vezes o adulto é um pouco resistente. É verdade. E a criança não, tu pede para ela imaginar um super-herói, uma fruta, ela, nossa, na hora vem e a gente consegue trabalhar muito bem. Olha, que interessante, porque às vezes tem crianças que têm medos, muitos, né, que tem situações e que... a criança ela responde muito melhor que o adulto, é muito mais célere o tratamento até. E quanto tempo que dura, assim? É 1 hora, igual a sessão? Os tratamentos convencionais? Depende, mas é mais ou menos 1 hora, assim, cada sessão. O paciente que não pode ir, tem como fazer hipnose online? Tem a possibilidade, mas assim, eu Daiane, né? Eu gosto de fazer o primeiro atendimento, eu gosto de fazer presencial, porque é o primeiro momento de conexão, né, entre o terapeuta e o paciente. Então, é ali que a gente vai criar essa confiança e aí a pessoa vai permitir ser hipnotizada. Então, ela vai permitir... Tem esse consenso, assim. Isso. E, às vezes, só online, pode ser que ela não se permita tanto se aprofundar naquele processo. Mas... Depois da primeira, que já tem isso... Aí, daí daria para fazer sequência, então? Isso. Online, se caso a pessoa não tiver possibilidade. Dá. Que interessante. Muito legal esse tema, né, gente? Muitas coisas que às vezes a gente tem própria dificuldade ou até não conhece, que está atrapalhando, é uma alternativa que pode vir a contribuir muito na sua vida, né? Então, vamos continuar falando nisso depois do intervalinho. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade em Dia.
De que tempo você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo WhatsApp 999-150433. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Ainda dá tempo da sua empresa ter presença digital. Conte com o dinamismo da ciência dos dados, combinada com o contexto certo e acerte. Time Marketing Digital, reconstruindo estratégias e táticas para empresas de sucesso. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos nesta segunda-feira, último dia do mês de maio, e estamos aqui, Karina Meng, apresentando o nosso programa de toda segunda, e comigo hoje, Daiane Tibola, que é terapeuta integrativa, e hoje estamos, na verdade, falando sobre a hipnose. Qualquer pessoa pode fazer hipnose? Quem que pode fazer? Todas as pessoas que estiverem abertas para fazer hipnose. Seja criança, adulto, idoso, e não tem restrição. Aquelas que... Tem alguma coisa que impede da pessoa ser hipnotizada? À vontade. Se a pessoa não tiver disposta... Ela tem que se permitir. Ela tem que se permitir, porque se a pessoa estiver ali na resistência, eu não quero, não vou relaxar, não vou... Tem bloqueios, tem dificuldade com controle. Não vou seguir os comandos, eu quero estar simplesmente no controle, então... Mas ela pode estar assim, sem ter consciência disso. Isso. Pode também. Ela pode. Daí tem algumas técnicas que a gente utiliza para ajudar a conduzir essa pessoa, né? Porque às vezes ela acha que está no controle e às vezes não. O que também pode ser uma demanda para trabalhar, né? Olha, também tem dificuldade. Eu acho que a gente mesmo se conhece. Quando a gente vai fazer um relaxamento, uma meditação, mindfulness, e aí a gente percebe que a gente não consegue, né, ter aquele momento ali. Talvez a pessoa já perceba que ela tenha dificuldade para isso.
E o processo pode ajudar, então? Isso. Na verdade, a gente vai conduzindo, né, a sessão e vai entrando, né? Aí, às vezes, se a pessoa fala, realmente eu tenho a questão do controle, ela já está permitindo deixar entrar no mundo dela, né? Ah, que bacana. E tem a ver alguma coisa com regressão, Dai? Tem assim, é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Então, na hipnose, existe uma das técnicas que se chama regressão. Mas não é aquela regressão que às vezes a gente ouve falar, que tem às vezes cunho místico, cunho meio que até religioso. Não, até a hipnose por si, ela não tem nenhuma conotação religiosa, né? O que a gente fala de regressão na hipnose é a gente voltar a alguns momentos ali que estão no nosso subconsciente para ressignificar. Então, não tem aquela questão espiritual. De voltar vidas, né? Porque a regressão tem mais de voltar vidas, isso. Né? Então, a gente vai ressignificar o que está ali no nosso subconsciente dessa vida. Até eu vou dar um exemplo bem bacana de um caso que eu visualizei. Tinha um rapaz que ele tinha uma questão, hoje na vida adulta, um ressentimento muito grande do pai. E ele dizia que era porque o pai era alcoólatra. Quando ele tinha 15 anos, o pai era alcoólatra e o pai xingava a mãe, ele dizia. E aí, o que a hipnose contribuiu para esse rapaz? Foi feita a regressão, né? Então a gente conseguiu acessar... A regressão é até o útero. Isso. Até a parte gestacional. Conseguimos voltar ali no subconsciente as imagens que ele tinha das situações e foi visto que aos 10 anos ele estava vendo o pai bater na mãe, né? Porque o pai era alcoólatra. Então, a importância dessa regressão foi que aquela criança estava vendo o pai naquela situação, mas o pai também, ele tinha uma doença. E a questão que ele daí era ressignificar aquilo ali, o adulto ir lá perdoar o pai, e também outra parte da técnica seria realmente o perdão, né? Então, o pai e o filho se representando na imaginação e a questão dele naquela idade, dos dois conversarem e entender a situação, ele entender que o pai tinha aquele problema que era uma doença, aquela situação. E aí, hoje, na fase adulta, aquilo ali foi transformado, aquele sentimento, e hoje os dois voltaram a se falar. Então, porque ele conseguiu expressar o que ele tinha para dizer para o pai, que estava engasgado desde aquela idade, que ele achava que era aos 16, mas era aos 10, desde os 10. Hoje esse menino tem 20 e poucos anos e estava ali tudo guardado, né? Então, hoje ele ressignificou, perdoou e... Então, a gente pode, né, até através do exemplo, colocar que o que não é hipnose não é relaxamento, não é dormir, não é sonho, isso, não é mágica, não tem cunho religioso, não debilita a mente. Não. E você tem total autonomia para que, a hora que você quiser se expressar... sair desse relaxamento que a gente chama de transe, você pode sair e sair andando. Tem uma que mandou, encaminhou aqui pra gente. Ele pode não voltar da hipnose e ficar preso? Em momento algum. A pessoa ela não perde a consciência. É mito. É mito. Ela não perde a consciência e ela tá antenada ali no que tá passando. E ela... Para começar, ela nem vai, né? Ela fica ali. Então, isso aí é mito. Isso aí é mito. Ah, que legal. Outra que a gente também teve aqui, a pergunta é se ela ajuda a superar perdas. Porque agora, com a pandemia, com o Covid, famílias, né, tiveram muitas perdas na mesma família. Seria uma forma de também tentar amenizar? Sim, a hipnose também, ela traz esse entendimento... Ela vai auxiliar a ressignificar, a tirar alguns bloqueios, então vai colaborar sim em questões de perdas. E às vezes tem algum gatilho que vai trazer aquela dor,
A hipnose também pode transformar aquela dor, aquele gatilho, em outra sensação, né, mais branda. Então, modelar... Não vem muito carregada de emoção. Isso, modelar aquela emoção. Modelar aquela emoção. E isso também aconteceria para a pessoa, né, para a mulher grávida que está para o parto. O parto é um dos momentos também que se sente muita dor, né? Isso. Então a gente fala a dor da perda, do luto e a dor nessa questão de parto. Sim, a hipnose ela é utilizada então para reduzir as dores do parto. E, inclusive, até, eu acho que muita gente já tem ouvido falar que a hipnose, na antiguidade, se utilizava até para fazer cirurgias, né? De tão potente que é o nosso cérebro, nossa mente, em a gente condicionar ele a não sentir alguns estímulos, a não sentir tantas dores. Então, hoje é utilizado especificamente também para o parto. São feitos algumas sessões antes desse parto, né? Tem um acompanhamento antes para treinar essa mulher, para ensiná-la que ela, durante o parto, ela vai regular aquela dor. Ela vai, quando chegar as contrações, ela vai dando estímulos para o cérebro e aí essas dores vão diminuindo. Eu ia até te perguntar, eu acho que até tu já está meio que respondendo. Existe a auto-hipnose, onde a pessoa aprende e depois ela mesma trabalha com isso, né? Faz em alguns momentos? Sim, é bem comum ensinar isso para o paciente. A auto-hipnose, até inclusive existe a auto-hipnose para dormir melhor, para insônia. Eu ia te perguntar depois se a insônia era uma das situações que poderia ajudar. Sim, nossa, tem muito resultado, porque quando você faz algumas sessões de terapia com o terapeuta, né? A gente porque outras coisas, né, envolvem. Isso, a gente vai trabalhando para melhorar essa insônia. Mas uma das técnicas também é dar esse poder para que a própria pessoa depois consiga fazer sozinha. Então, ela vai dormir, a gente ensina alguns gatilhos que ela pode fazer, que imediatamente é como se desligasse um interruptor. E até existe uma técnica na hipnose que se chama interruptor. Então, que aí a pessoa imediatamente, quando ela escutar ou pensar tal coisa, ela se desliga. É um comando, tipo um comando. É um comando. É muito relaxante. Eu, como terapeuta... Eu utilizo a auto-hipnose para dormir muitas vezes. E é muito bom, porque assim, às vezes, a nossa mente, né, no dia a dia, aquela correria, às vezes tá agitada. E aí... A insônia foi uma das causas mais levantadas durante a pandemia, que mais assolou, de fato, os brasileiros. Então, a pessoa pode ser um tratamento saudável, né? Nossa, muito. Que ela mesmo vai estar facilitando. E o sono é super importante. E é muito eficaz e rápido o tratamento. Então, vale a pena. Para a insônia é muito bom. E aí, assim, a pessoa pode ficar dependente da hipnose? Não, na verdade, ela não vai ficar dependente. É uma questão tão benéfica, ela vai aprender aquilo... Ela vai suprir as necessidades dela e ela vai ser o ator da vida dela. Ela vai estar no controle, né? Então, talvez, como é algo que traga benefícios, de repente ela resolveu uma causa com a hipnose. Não é que ela vai ficar viciada, mas pode ser que, de repente, ela possa querer usar a hipnose como coadjuvante para outra situação. Tipo a da insônia. Isso. Ela pode estar usando com certa frequência. Pode estar usando. Que não significa dependência. Isso. E até porque não traz nenhum malefício. Ela é como se fosse um estado de relaxamento. É uma meditação. Você vai estar ali concentrado, pensando e vai desligar. Então, é um momento que tu estás pensando em ti, tu estás num estado bem de foco, não está disperso pensando no que tu vai fazer amanhã, pensando no cachorro, pensando no trabalho, pensando no dinheiro, não. Vai entrar na caixinha do nada. Então, assim, é um estado de concentração e foco, fazendo uma analogia, é praticamente uma meditação.
Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui. Vou lembrar do que aconteceu na sessão? De modo geral, se lembra sim, porque a pessoa ela tá ali consciente, ela não vai dormir, ela não vai apagar. Então, tudo que tu estás conversando com ela, ela está respondendo e está de forma E ela vai ter consciente. acesso a tudo essas, né? A essa lembrança da sessão. Vai. E outra que recebemos aqui, se ela pode ajudar no tratamento de parar de fumar. Sim, a hipnose ela é muito boa para tratar vícios, né? Tanto de outras... parar de fumar é bem difícil. De parar de fumar, outras substâncias, né? Outras drogas, também a hipnose pode colaborar sim. Porque a gente ressignifica, a gente vai investigar o que aquele cigarro representa para a pessoa, em qual idade, o que aconteceu, e aí ressignificar aquilo. Indiferente do tempo que a pessoa já venha, porque tem pessoas que já faz 20 anos, ou tem outras que faz 1 ano. Claro que cada comportamento, quanto mais tempo, ele fica mais, como se diz, agarrado nas nossas células, nos nossos pensamentos. Mas a gente pode investigar, como você perguntou ali antes, a regressão, né? A gente pode voltar na mente da pessoa e ver em que momento ela iniciou aquilo, por que ela iniciou, e ressignificar aquela situação, né? Ô, Daiane, hoje quem que pode trabalhar com a hipnose clínica? Qualquer pessoa pode fazer formação, curso? Como é que a pessoa vira um hipnotista, se chama? Como é que se... Hipnoterapeuta? Hipnoterapeuta. Na verdade, tem que fazer cursos, né, certificados, e não precisa formação de graduação, né? Não precisa formação. Não, mas tem que ter um curso, uma formação. Que é importante, então, para a pessoa saber, né? Porque, assim, tem que ter aquela responsabilidade, né? Não pode pegar na internet e começar a fazer técnicas... Sim, porque a pessoa diz assim, eu sou, mas daí através do quê? Como que eu vou saber, né? Não, e até porque, assim, na internet tem muita bobagem, né? E aí, às vezes, tu tá lá fazendo uma técnica que tu acha que é hipnose, mas pode... desencadear uma emoção, alguma situação que tu estás sozinho em casa e que tu não saiba conduzir aquilo, né? E o profissional o hipnoterapeuta, ele vai saber dar seguimento. Então, se de repente, assim, precisou voltar lá naquela emoção e aflorou algum sentimento que naquele momento pudesse ser meio desagradável, mas o hipnólogo, ele vai saber conduzir e ressignificar aquilo. Agora, dependendo se é um profissional qualquer ou se é da internet, a pessoa pode se complicar ainda mais, né? E a gente pode dizer que os resultados são mais rápidos? Do que outras técnicas? Isso. De modo geral, sim. A hipnose, ela... Tem gente que às vezes já tentou várias técnicas por vários anos, meses e tá ali, né? Mas tem coisas que às vezes a gente não consegue acessar ou não consegue expressar, não sabe o porquê que aquilo está nos afetando. E a hipnose, ela consegue, com as regressões ou então com as interpretações que a gente vai dando, ressignificar mais fácil, né? Um exemplo que eu dou, digamos assim, a pessoa tem medo de escuro absurdo. E às vezes ela não sabe nem por que ela tem. Então, assim, às vezes ela pode estar fazendo uma outra técnica que ela não consegue curar aquilo porque ela não sabe nem de onde é que vem aquele medo. Sim, às vezes a pessoa não tem ela mesmo o entendimento, né? Isso. Da onde vem a raiz. Na forma racional, ela não tem o entendimento. Então, como é que ela vai processar aquilo? Porque está lá no subconsciente. Então, às vezes a gente pode voltar com a hipnose, ver aonde que foi esse evento, trabalhar e ressignificar. Ou mesmo que não volte, mas assim, transformar aquele medo. Digamos, o medo hoje é algo abstrato, mas tu pode estar transformando aquele medo em algo concreto, na forma imaginária, usar a tua imaginação, teu subconsciente, toda essa fase que a gente está de transe, de relaxamento, e transformar aquela emoção que tu tinha do medo em algo bom. Então, porque o teu cérebro não vai saber se aquilo ali foi ontem ou foi agora.
Vai ser reeditado. Vai ser reeditado. Tipo no computador. Por isso que com criança é muito bom, porque aí tu fala pra criança, imagina que aquele medo é uma cor azul escuro. Aí agora, imagina aquele medo se transformando numa cor rosa, suave, uma cor que te traga alegria. A imaginação não tem bloqueios, Ela né? não tem bloqueios. E aí tu já tá transformando aquela emoção que tu sentiu lá atrás, hoje tu tá sentindo diferente. E pro teu cérebro não tem diferença. Né? O cérebro não vai ter. Todas as sessões, elas são confidenciais? Como é que funciona isso, Dai? Na verdade... Nenhuma informação fornecida tem autorização da pessoa, porque às vezes o paciente pode ter vergonha ou medo disso, né? Ela vai saber do meu problema, ela vai saber do que eu levei para ela, e como é que eu vou confiar que ela não vai contar para ninguém? Tipo, nós psicólogos temos um código de ética, né? Temos uma profissão onde não pode. Sim, na verdade, o terapeuta, ele tem que ser, toda a técnica que ele faz tem que ficar entre ele e o paciente, não pode sair contando por aí, né? Então, é confidencial, sim. É onde entra de novo o que a gente comentou antes de buscar referências acerca dos profissionais que estão, né, com você e que já tenham, né, um embasamento, conversar com a pessoa para poder já dali acho que já começa a confiança, né? Sim. No processo de psicoterapia ele já começa desde dessa parte inicial, o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Com certeza. Isso é basicamente em todas as profissões, né? Se tu vai atrás de um advogado, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, tens que ter a referência e a ética em primeiro lugar. Que tipo de medos e fobias pode estar ajudando? Medos de escuro, medos de altura. É muito, muito comum esse medo. De vez em quando aparecem uns medos assim isso é incutido quando é criança. Medo de aranha, medo absurdo de sapos. E aí transformar essa emoção, transformar esse inseto, esse bichinho ali numa coisa que para aquela pessoa é algo assim monstruoso, imenso, né? Para mostrar para a pessoa que aquilo ali é só algo menor. Algo menor e que é inofensivo perto dela, né? E aí ressignificar tudo isso. Essa parte. Tem alguma preparação que a pessoa tem que fazer antes de ir para o processo? Tem alguma avaliação que é feito antes? É necessário fazer alguma avaliação, uma triagem? A pessoa tem que ter alguma preparação ou não? Ela marca o horário e vai lá simplesmente pronta a se permitir o processo. Na verdade, o bom é a gente conversar um pouco antes, que eu digo sempre uma conversa para saber se a pessoa está realmente afim, se ela já conhece. O porquê que ela veio. O porquê. Isso já é como se fosse uma pré-consulta. Isso. Para até sentir se realmente a pessoa está afim, disposta de fazer a terapia, né? E daí, se ela tiver... eu vim porque meu marido quer muito que eu faça. Aí provavelmente não vai, a pessoa não vai se abrir tanto, né? Não vai se entregar e talvez não funcione para ela. Daí ela vai dizer que o método não funciona, né? Mas talvez como ela não está indo pela vontade dela... Então quando a pessoa vem conversar comigo, eu já pergunto, você conhece a técnica? Quem foi que lhe falou? Como é que você conheceu? O que você sabe? Você sabe que é bom para determinadas doenças? Aí a pessoa vai interagindo. Se eu vejo que realmente... Ou se foi o marido que mandou ela ir, mas daí ela despertou interesse a partir daquilo que eu falei, e ela diz, não, eu quero realmente ir, daí ok. Então essa seria a preparação, né? Essa conversa, assim. Essa conversa anterior. Existe algum efeito colateral após a hipnose, Daiane? Não. Se bem conduzida, não vai ter efeito colateral nenhum, porque tudo é feito para ressignificar para algo muito melhor, né? Então, para empoderar a pessoa, para trocar algo que machucava a pessoa, uma emoção, por algo bom, né? Por algo bom.
E a questão de ansiedade, né? Muitos têm me perguntado aqui sobre a ansiedade, porque a ansiedade também foi uma patologia que aumentou muito agora com a pandemia. A ansiedade tem vindo bastante gente mesmo tratar essa doença. A ansiedade a gente tem que mostrar da onde está vindo e ressignificar para que ela, no futuro, ela possa ter alguns, como se diz, comandos que ela possa controlar essa ansiedade. Então, é utilizado muito na hipnose algumas técnicas que eu dou o poder para a pessoa para que ela, a hora que ela sentir que vai vir alguma coisa, ela possa ela mesma ter uma ancoragem, que a gente chama. Certo. Que ela possa controlar. Porque, claro, vai ter muitos momentos que ela vai ter e talvez ela... Muitos têm medo, inclusive, de perder, né? Isso. Ter a crise ali, não saber... Na verdade, a gente trabalha ali o que está por trás da ansiedade, mas também essa questão de ancorar, de dar um empoderamento para a pessoa, para que quando chegar alguma situação, ela possa, ela mesma, ter esse controle. Na verdade, a hipnose, ela também trabalha isso de dar o controle, o poder para a pessoa. Para a pessoa. Então, ela não perde, né? Ela o que não muitos perde. Têm medo. Na verdade, ela ganha. Porque as situações da nossa vida, elas vão continuar ocorrendo, né? A gente não vai poder passar uma borracha nelas. E, às vezes, vão vir situações semelhantes ou iguais, né? E aí, a pessoa tem que saber que ela pode... está no comando, ela pode controlar aquela situação. Muitas das demandas que a gente trouxe hoje aqui são demandas que nós, psicólogos, trabalhamos, temos resultados efetivos em consultório. E para vocês que trabalham, né, com essa prática, ela exclui outros profissionais? Não, de forma alguma. Eu sempre digo que trabalhar em conjunto potencializa ainda mais, né? Tanto o resultado do hipnoterapeuta quanto do outro profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, até mesmo nutricionistas, profissionais da educação física, porque vai potencializar, né? Tá, e pessoas que ficaram interessadas no teu trabalho, querem conhecer ou querem tirar mais dúvidas, né, particulares suas, como é que elas fazem para te encontrar? Então, eu trabalho ali em frente às lojas Fretas, no prédio ali do CDL, aqui no centro de Criciúma. As pessoas também podem me encontrar pelo Instagram, @dayanetibola.bemestar, ou pelo telefone 99183-7101. Isso aí. Então, te agradeço muito por esse momento, compartilhar informações aqui conosco e seja sempre bem-vinda. Também agradeço aqui o convite, é muito bom estar aqui à casa. Que ótimo, então. O seu quadro Problema dos Outros chega ao fim, mas semana que vem temos mais um compromisso com você falando sobre questões do dia a dia, problemas do cotidiano, enfim, tudo que a gente pode, de alguma forma, com dicas e informações, estar contribuindo e ajudando você aí de casa. Então, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima segunda. Termine seu dia bem informado.